Para a nossa 10ª live das 16 leis do sucesso aqui, né, com fazer mais do que o exigido foi a anterior e essa ser uma personalidade agradável, que uma vem complementando a outra nessa nossa jornada de estudos, nessa nossa jornada de discussão aqui sobre esses temas que vão se complementando na hora de fechar o ciclo, né, de aprendizagem, como que a gente vai desenvolver pessoalmente, como que a gente vai desenvolver profissionalmente, quais são os itens que a gente precisa, o que a gente precisa aprender para que haja um crescimento tanto pessoal quanto profissional, e uma coisa está atrelada à outra, né? Entre essa questão, o propósito, o nosso propósito interno, o nosso propósito externo, que um tem a ver com o outro, né? Então, nós começamos a falar como propósito definido, foi o primeiro deles, e na sequência, a partir do propósito, você constrói todo aquilo que você vai desenvolver ao longo da trajetória para o projeto maior, né, que é o seu propósito, o seu alvo-chefe definido. Elisângela, eu não vejo você, você me vê? Eu te vejo, José. Abençoada noite para você. Só coisa boa. Mas eu não vejo você, vamos tocando barco. Então, a primeira lei, a gente falou sobre o propósito definido, né? Qual que é o alvo-chefe, aonde a gente quer chegar, o que a gente objetiva. Depois, em torno desse projeto, desse propósito, que a gente vai montar, né? Quem são as pessoas que vão estar com a gente ao longo dessa jornada e fazer parte dessa construção para que o projeto seja conquistado, seja alcançado, né, seja um sucesso esperado, faça com que as coisas aconteçam, né, da melhor maneira possível. E a terceira lei é a autoconfiança, né, o quanto você confia em si mesmo, o quanto você tem acreditado que aquilo que você faz é importante, que aquilo que você faz vai gerar um valor agregado, não só para o seu ego, para o seu etnocentrismo, mas a questão do mundicentrismo, essa questão de algo maior, né? O cosmocentrismo, né? O que o mundo vai, vai, como se diz, homenagear você aí através, né, da sincronicidade com aquilo que você faz, porque você está atendendo alguma demanda, né, com a sua missão, aquilo que as pessoas precisam. Depois o hábito da economia, que é a quarta lei, o quarto pilar aqui, que você vai precisar de fazer esse controle financeiro, né, para que as coisas ocorram da melhor maneira possível, né, com investimento em equipamentos, investimento em material físico, em material humano, em material, né, diversificado aí de internet, o que você vai precisar, o quanto você vai investir. Então, esse investimento ele é importante também, esse hábito da economia é importante você ter determinado para onde você vai direcionar, né, cada valor recebido aí. De repente, o seu projeto, imagine, é ir à Lua, né, igual o homem foi à Lua. Então, eles receberam investimento de várias empresas aí, e como esse dinheiro foi destinado, né, teve que contratar engenheiro, teve que contratar pessoas de processamento de dados, teve que contratar pessoas para fazer o auxílio, né? E o quinto lei, é a iniciativa e liderança. O quanto essa iniciativa e liderança é importante, que é você se autoliderar primeiro, você fazer a sua liderança e você tomar posse disso. Então, primeiro começa com você e depois você faz a liderança do outro, né? Então, você ter essa condição bem internalizada, aí eu consigo fazer a minha autogestão aqui, né? Eu consigo me liderar. E o próximo passo seria a imaginação, né? O que essa imaginação traz a, a nível de futuro, né? O quanto eu sou capaz de visualizar, o quanto eu sou capaz de mentalizar aquilo que eu quero fazer e aonde eu quero chegar, porque aquilo ainda não existe. Né? O que existe é apenas a ideia, é o sonho, é o objetivo, é o projeto maior, é o propósito, é o chamado propósito.
E depois, na sétima lei, vem o entusiasmo, né? Esse entusiasmo, o que que te move, né? O que que te faz, né? O que que vem, o que que tem dentro de você que faz com que você se move em direção a esse objetivo maior. Aí o oitavo passo, o oitavo pilar seria o autocontrole, né? Como você vai controlar diante das adversidades, diante das demandas que virão ao longo da estrada, né? Ao longo do caminho que você vai ter que superar, que você vai ter que ampliar. E a nona lei é você fazer mais do que o exigido, né? A sua entrega vai ter que ser feita, a sua entrega vai ter que ser uma entrega quando você vai entregar over, né? Você vai fazer com qualidade, com excelência e sempre vai sobrar um pouquinho mais para você se doar, né? E o décimo seria a personalidade agradável, que é onde a gente está nesse momento, né? E essa personalidade é que vai fazer com que as pessoas vão ser atraídas em cima daquilo que a gente faz. Não é, Elisângela? Consegue? Eu consigo, vamos lá. Então, essa questão da personalidade agradável, ela é muito importante porque ela retrata o quanto que você pode ser bem querido pelas pessoas. O quanto que você pode ser bem quisto. O quanto que as pessoas valorizam a sua presença. Então, essa personalidade, o Napoleão Hill vai dizer que é super importante que cada pessoa faça uma análise. Como que estão os seus relacionamentos? Você consegue perceber que as pessoas gostam da tua presença? Você consegue observar se a sua presença, se as pessoas gostam de estar perto de você? Você agrega na vida das pessoas? E aí o Napoleão Hill vai dizer que a gente tem dois tipos, né, que caracteriza a nossa personalidade. A personalidade, ela tem aí os seus traços, né, de características físicas, a forma como você se fala, a forma como você se veste, a forma como você se comporta, que são características suas. Por outro lado, ele vai falar que isso tem a ver com a sua parte visível, que tem a ver com a sua aparência, que isso você consegue transmitir às pessoas, isso é a parte visível. Por outro lado, temos uma outra parte, que é a característica invisível, que é aquilo que você transmite, que é só seu. Então, o Napoleão Hill vai trazer esse apontamento para que você reflita. Será que o que é mais importante nos seus relacionamentos, o que as pessoas percebem, são essas características da sua personalidade que são visíveis, a forma como você fala, como você se expressa, como você se comporta, ou tem a ver com o seu jeito único de conversar? Muitas vezes, a forma como você escuta as pessoas, como você acolhe. E ele vai dizer que para a gente ter uma personalidade agradável, a gente precisa desenvolver o amor, a bondade, a empatia, a integridade e a honestidade. Então, de posse dessas primeiras informações, você que está nos assistindo, você se considera uma pessoa com a personalidade agradável? Você tem relações aí, relações baseadas em relações duradouras, significativas, que trazem, que contribuem para você e para as pessoas? Você consegue manter amizades e relacionamentos saudáveis, com benefício e crescimento para todos? Porque, de acordo com essa lei 10 do Napoleão Hill, essa personalidade agradável, ela é a base que a gente deve construir nas nossas vidas e, a partir dela, a gente vai obter sucesso. Então, considerando essa personalidade invisível, que é a parte de quem eu sou verdadeiramente, aquilo que eu penso, que eu acredito, e essa personalidade visível, que é a forma como as pessoas me percebem, até mesmo a minha postura corporal, a minha vitalidade, o meu entusiasmo quando eu falo, isso ele vai falar que é o magnetismo pessoal. É aquilo que as pessoas falam, nossa, essa pessoa ela tem algo a mais. Eu quero ficar perto dela, eu quero ouvir ela dizer. Então, ele vai pontuar que quando você começa a prestar mais atenção em você, no sentido de procurar evoluir,
buscando olhar as pessoas com esse amor, com essa empatia, você deixa de julgar e criticar para aceitar mais as pessoas, e aí você, consequentemente, vai se tornar uma pessoa mais agradável, porque aí você passa a olhar para si. O que eu preciso melhorar em mim mesmo? Sabe quando você tira o foco do outro e começa a perceber o que eu posso melhorar? Como que eu posso me tornar uma pessoa mais agradável? E para isso, a gente pode, então, observar as nossas relações, os nossos comportamentos. Faz sentido, José? Muito sentido, Elisângela. Então, os nossos comportamentos, o quanto essa nossa personalidade tem a ver com tudo aquilo que a gente veio construindo ao longo da história, né? O que a gente ouviu, né, na nossa infância, o que faz parte da nossa cultura, né, o que a gente carrega, né, de história, o que a gente carrega de verdades, né? Isso tudo vai fazendo com que a gente tenha essa personalidade desenvolvida através dessas vivências. Então, quando a gente começa a viver, né, num ambiente, imagine só, aí eu vivo num ambiente que é urbano, então as pessoas que vão se relacionar comigo são pessoas urbanas, eu vivo num ambiente que é agrícola, né, que é a parte do pessoal que da agropecuária, que cria, né, cavalo, então eu vou me relacionar com as pessoas que criam cavalo, o pessoal que cria vaca, vai ser quem cria vaca, o pessoal que planta, né, eu vou conviver com o pessoal que faz a plantação, se eu sou uma pessoa que estou no mundo do empreendimento, né? Qual tipo de empreendimento, com quem que eu vou me relacionar? São as pessoas que vão fazer parte desse ciclo. Então, eu vou ser agradável, vou me tornar essa personalidade de acordo com aquilo que eu tenho como atuação. Então, se eu sou, imagine, um professor, aonde que eu, né, vou ter esse relacionamento, essa personalidade desenvolvida, né? São com os pares que fazem parte do ambiente escolar, onde eu atuo. E com a disciplina, né, vai aprofundando cada vez mais. Então, quando eu tenho essa personalidade agradável, eu vou atrair esse tipo de pessoa, eu vou atrair essa confiança, porque eu desenvolvi essa linguagem, eu desenvolvi esse poder pessoal aí, né, em cima desse grupo. Né? Então, como é que eu posso fazer outras pessoas que não fazem parte desse meu percurso? Imagine só, são pessoas religiosas, mas eu falo de matemática, não vai fazer muito sentido. Talvez eu vou complementar algo na parte das finanças, mas não vai ser nada muito aprofundado, vai ser bem superficial. Então, como que eu vou desenvolver? Eu vou ter que mostrar quem eu sou na realidade. Eu faço isso, quem eu sou, o que eu faço e para quem eu faço e como eu faço. É isso que eu faço. Ah, mas você não vai agradar porque você é da religião X e nós somos da Y. Ah, eu sou cristão e o outro é budista, o outro é islamista, então já vai ter um conflito de personalidades aí, porque cada um vai ter essa sua maneira de expressar a fé. E essa sua maneira de expressar a fé vai, né, determinar a sua personalidade, aquilo que você, né, aparenta ser. E quando você vai falar de valores, né, para complementar, quando você entende um pouco, se você se basear na personalidade, vai ter esse conflito de relacionamento e esse problema na comunicação, esse ruído aí que vai gerar esse impedimento. Mas quando, né, você se baseia na ética do caráter, é que você vai envolver por princípios, né, universais. Quais são os princípios universais que você segue? Ah, esse princípio converge, né, com o do budismo? Ah, tá, o princípio meu cristão é o amor. Ah, legal. E o do budista também é disseminar esse amor ao próximo? E o do islamismo também é, disseminar o amor ao próximo? Então, eu vou ser uma pessoa íntegra, independente da minha crença, né, daquilo que eu sigo, eu vou me relacionar e eu vou mostrar quem eu sou, independente dessa questão da personalidade. Mas o que vai prevalecer? A ética do caráter. Em nome do todo, em nome do bem comum, em nome desse bem maior, é onde eu vou fazer essa atuação. Né? Então, quando você vê que essa empatia é a chave, né? Então, quando Jesus, né, fez, né, essa questão lá encontrou a mulher samaritana lá, que não tinha muito a ver, né, com o que pregavam os judeus, né, os samaritanos e os judeus, eles não falavam a mesma língua, mas o que eles faziam? Ele, em
nome de um bem maior, não. A gente aqui, nós somos seres humanos, nós somos seres criados, né, por Deus, então estamos debaixo, regido pelo mesmo Deus, pelo mesmo universo, independente da religião que você segue. Então, eu vou fazer, né, a cura, eu vou fazer a libertação, eu vou fazer a defesa, porque é o ser humano que está em jogo, independente da religião ou daquilo que ele congrega. Então, essa questão de você compreender, né, que essa parte, né, de quando se fala das 5 linguagens do amor lá, de você ter essa afirmação, de você ter essa parte de, tipo assim, meu, ele está atendendo às minhas necessidades, né, o que eu preciso, né, então, é sob medida, quando você fala assim, pô, Jesus, quando ele curou o cego, o que o cego queria? Ver. Ele curou o paralítico, o que o paralítico queria? Andar. Ele fez a multiplicação dos pães porque tinha que alimentar aquela população. Ele fez, né, a ressuscitação lá do morto porque o interesse familiar era que a pessoa vivesse. Então, ele não olhou para a necessidade é essa, você tem fé, você acredita, então isso vai acontecer. Então, quando a gente fala dessa questão da personalidade, a gente vai aprofundar um pouquinho por essa questão, no caso dos conhecimentos nos bancos escolares, né, tem a Unesco que coloca lá, você precisa aprender a conhecer e a se conhecer também, você precisa aprender a fazer, beleza, eu aprendo a fazer, eu desenvolvo minha habilidade, mas para quem que eu vou fazer, né, qual que é essa missão? E aí aprender a conviver, eu vou ter que conviver com essa diversidade, eu vou ter que conviver com essa diversidade de personalidade, aí eu vou ter que aprender a ser, né? Eu vou extrair o meu melhor a partir daquilo que eu sou, a partir daquilo que eu tenho de dom, aquilo que eu tenho de talento, e aonde eu vou poder conviver nessa parte, né? Como que eu vou empreender, como que eu posso cooperar, como que eu posso ter uma estratégia, como que pode ser as minhas ações em cima de tudo isso, né? Como que eu vou construir essa escalada aí, como que eu vou construir esse relacionamento. E quando a gente quando a gente vai falar das competências socioemocionais, o que essas competências têm a ver com esse personalidade agradável, né? Eu preciso desenvolver, então, esse aprender, né, a me conhecer e a conhecer o outro. Eu preciso aprender a fazer o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, que vai criar uma ambiência e eu vou servir melhor, né? Essa questão do servir. Como que eu posso melhorar essa questão, nessa competência social dos relacionamentos? Como que eu vou aprender a conviver? Como que eu me comunico? Como que é o meu relacionamento? Como que está a minha colaboração? Quais são os valores, né, que eu tenho e que eu posso adequar de acordo com aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, adequar ao outro? Como que eu posso manter essa empatia? E da onde vem essa questão, né, do chamado, da linguagem aí mais comercial, o network? Como é que eu posso cooperar? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso, dentro dessa minha independência, né, e a independência do outro, tornar essa mente mestre e fazer essa independência, essa interdependência através daquilo que eu tenho de talento, aquilo que eu tenho de dom, como que eu posso contribuir para fortalecer aquele bem maior, aquele bem comum, aquele bem que está acima de tudo. Então, essa questão de conhecer, né, as minhas habilidades, de saber, né, a minha personalidade, de conhecer. Agora, o que eu preciso, a partir da minha personalidade, adequar a essa questão, a ética que ele chama do caráter, de acordo com o Steve Covey lá, que eu preciso me basear nos princípios milenares, nos princípios universais, ou nas leis espirituais, aí, como alguns gostam de dizer, e adequar tudo isso para um bem comum, para um bem maior, para algo que vai ser transcendente, que vai servir essa próxima geração, que vai ficar o legado, como que eu vou fazer isso acontecer? Então, passa muito por esse desenvolvimento de eu preciso, através do me conhecer, de saber quem eu sou, de saber o que eu faço, através do relacionamento, expressar essa minha essência aí, de maneira que eu possa contribuir com aquilo que o outro precisa. É o sob medida, é o que Jesus veio e fez, né? É o sob medida, mas existe uma linguagem universal, que é o amor incondicional, que é o amor ágape, e esse já substitui todo tipo de
de técnica, de didática, de referência que você vai usar, a parte filosófica da coisa, tá legal. E na prática, o que que você faz, né? Como que você tá congruente com esse seu relacionamento, com esse seu ser, aquilo que você faz. Realmente isso é de dentro para fora, isso é sincero. Quando esse desenvolvimento, né, essa empatia, isso que você faz é uma entrega sincera, como se diz, a sua luz começa a brilhar, você começa a fazer a diferença e as coisas começam a ter uma sincronicidade maior em nome de um bem comum e ao sucesso e ao crescimento. Não é isso, Elisângela? Exatamente, José. E aí, como você disse bem, né, exemplo maior, eu acredito, que de personalidade agradável que nós podemos, assim, já ouviu falar e que conhecemos, é de Jesus. Porque ele tinha essa empatia que é a base da personalidade agradável. Ele conseguia ouvir as pessoas. Ele tinha misericórdia, ele tinha amor, ele tinha compaixão pelas pessoas. Ele não julgava. Ele aceitava as pessoas como elas eram. Então, o Napoleon Hill vai trazer aqui pra gente que para você poder desenvolver essa personalidade agradável, você precisa desenvolver a empatia. E a empatia é um dos pilares aí para você desenvolver inteligência emocional. Daniel Goleman fala muito da empatia, que é uma habilidade social importante para a gente poder desenvolver os nossos relacionamentos. E para desenvolver essa empatia, eu preciso desenvolver 3 virtudes que estão relacionadas a ela. O Napoleon Hill vai dizer que a primeira virtude é você ouvir a outra pessoa de uma forma que você busque compreendê-la, de uma forma com que você ouça com respeito e integridade. Então, o que o outro está dizendo para você, independente do seu relacionamento, se é com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com seu colega de trabalho, com seu chefe, com seus amigos, independente. Desenvolver essa habilidade de ouvir o outro com respeito e integridade, buscando compreender essa pessoa. A segunda virtude é interferir somente na conversa, ou seja, interromper a pessoa durante a conversa, somente se você buscar compreender o outro perfeitamente. E isso é um grande desafio para nós, porque nós aprendemos ao longo da nossa trajetória de vida que a pessoa está falando com você e você já está pensando naquilo que ela falou e você já vai buscando argumentos para você conversar com ela depois. Não. É conversar, mas o outro está dizendo, ouvir o que o outro tem para dizer, você ouvir atentamente, mas buscando compreender o que essa pessoa quer dizer. E, a partir disso, você observar, identificar qual o sentimento que está por trás do que essa pessoa está dizendo. Será que ela traz aí com as palavras um sentimento de tristeza, de ressentimento, de mágoa, de orgulho, de alegria? Então, a primeira coisa que o Napoleon Hill vai dizer que é super importante é você ter essa empatia, buscar ouvir atentamente, de coração, e colocar a sua intenção de poder contribuir com essa pessoa. E isso não é algo que a gente aprende do dia para a noite. É uma prática. E a partir dessa escuta, do desenvolvimento dessa empatia, ele vai dizer que você vai conseguir desenvolver o autocontrole, porque você vai gerir melhor as suas emoções, você vai controlar aí a sua questão de força, vontade e humildade ao mesmo tempo. Então, perceba que a empatia, ela é dar ao outro a atenção que ela merece. Só que cada pessoa tem uma expectativa, como disse o José, tem as 5 linguagens do amor. Então, para uma pessoa, às vezes, ouvir atentamente é importante, ou você fazer um carinho, mas cada pessoa tem algo que você consegue compreender o que faz sentido para ela. E aí, o Napoleon Hill vai dizer o seguinte, que para você, quanto mais você desenvolver essa personalidade agradável, mais você vai contribuir com a vida das pessoas. Ele fala o seguinte, tem uma frase dele que é muito interessante que diz assim: iremos obter tudo o que queremos quando auxiliarmos um número suficiente de pessoas a obterem tudo aquilo que elas querem. Então, não é você dar aquilo que você acha que a pessoa quer, mas aquilo que ela precisa. Então, se ela precisa de atenção, de carinho, dê atenção e carinho. Se você percebe que ela precisa de
que você ouça ela com total atenção, ouça. Então você vai percebendo. Então, o que que é essa personalidade agradável, contudo? É você, é a sua marca registrada. É aquilo que somente você transmite para as pessoas, é aquilo que você mostra para as pessoas que você tem e a forma como você se apresenta para as pessoas. Então, é a sua marca pessoal, é a sua marca registrada. E a partir disso, as pessoas vão querer estar perto de você. Nossa, a Elisângela ou o José é uma pessoa bacana, é uma pessoa que agrega na minha vida, que contribui. Então, possivelmente, as pessoas vão querer ficar perto de nós. Ao passo que, nossa, Elisângela e José não são pessoas legais, não agregam, eu não quero ficar perto dela. Então, como que você observa que as pessoas tratam você? Como que está o seu relacionamento? Você percebe que as pessoas querem ficar perto de você, que você agrega, ou você percebe que as pessoas se distanciam? É importante você identificar isso, porque a partir dessa percepção você vai observar. Nossa, por que as pessoas às vezes não querem ficar tão perto de mim? O que eu preciso melhorar? Lembra que eu disse no início? Quando você tira o foco da outra pessoa e começa a olhar para si, aí que está o autoconhecimento. O que eu estou fazendo que distancia as pessoas de mim? Não que você precisa mudar quem você é, mas para você melhorar os seus relacionamentos, o que você pode fazer? E aí o Napoleon Hill vai dizer que tem 4 traços da nossa personalidade que nos ajudam a desenvolver essa personalidade agradável. A primeira delas, essa atitude mental. Então, a forma como que você fala, o seu tom de voz, a sua expressão facial, a forma se você fala com cortesia, com educação, com gentileza, ou com consideração, ou de forma rude. Isso é um traço da sua personalidade. Se você tem uma flexibilidade na forma como que você age, se você está passando por uma situação difícil, mas aí você busca a solução, você busca resolver. Se você tem essa flexibilidade, isso é importante. A forma como que você controla, essa habilidade de controlar e direcionar a gestão das suas emoções. Então, como que você age diante de um desafio, diante de uma situação que é desafiadora? Quando você age com sinceridade. Então, a sinceridade é importante nos seus relacionamentos. Então, essas 4 características que são traços da personalidade, a atitude mental, a flexibilidade, né, da sua atitude, ela é importante. A forma como que você controla e direciona o seu entusiasmo emocional e a sinceridade nas suas relações vão te ajudar a desenvolver essa personalidade agradável. E aí, José, tem uma questão muito importante, né? Que a personalidade é o centro da nossa vida. Mas o que é esse centro? Tem 4 pontos aí tão importantes que o Jacob Petri traz para a gente, que é a base do centro da nossa vida. Compartilha aí com a gente. Então, ele gosta muito de colocar, né, no nosso centro, né, quando a gente coloca essa nossa personalidade agradável, esse nosso ser, esse nosso servir aí com maestria, essa nossa essência, né, aquilo que vem de dentro, né, quando a gente coloca o nosso coração, né, coloca aquilo que vem de dentro, a gente coloca isso como o eixo central, e esse eixo central, ele vai fazer com que tudo aquilo que a gente se propuser a fazer vai nos trazer segurança. Então, aquela questão do medo, ele vai embora, porque você vai ter segurança naquilo que você faz, você vai estar ciente de si, você vai ter essa confiança, você vai ter essa autoestima, você vai ter essa inteligência, né, essa responsabilidade, né, naquilo que você faz. E o segundo passo, você vai ter essa direção. Você sabe para onde você vai estar indo, você sabe aquilo que você gera, você sabe o resultado que você vai entregar, você sabe aonde você quer chegar, você sabe para quem você vai entregar e para quem você está fazendo, então você vai ter essa direção, então nada vai te tirar do foco, porque você está bem direcionado. E com isso, né, vai vir a sabedoria, vai vir esse bem maior, você vai se nutrir dessa sabedoria que ela é tão essencial para seguir nesse projeto, né, de vida. E com isso tudo, você tendo essa sabedoria, você tendo a segurança e a direção, né, você vai adquirir o seu poder pessoal, esse poder que só você vai ter, só você tem,
né? Essa habilidade sua vai ser desenvolvida, esse seu talento ele vai ser desenvolvido e você vai fazer sucesso com aquilo que você tem e você vai desenvolver, né? Porque você vai conseguir ampliar esse conhecimento, ampliar a sua entrega, ampliar os seus resultados, né? E com aquilo que você faz, você contribui, né, para que o outro melhore, amplie a consciência, você vai contribuir para que o outro se sinta melhor, né? Tenha uma saúde melhor, tenha resultados melhor naquilo que ele está fazendo, né? Ele melhorou o faturamento, ele melhorou a entrega, ele melhorou a produtividade, ele melhorou a condição, né, a qualidade mental dele, ele melhorou a sua saúde, então tudo aquilo que você contribuir com a melhora do próximo, isso vai retornar, né? Isso é retornável, isso é uma lei universal, né? Que é a da semeadura, você está plantando, você está semeando o quê? Isso vai retornar para você. Então, quando você coloca, né, esse caráter de acordo com os seus princípios e essa personalidade agradável que tem a ver com a sua essência, esses 4 dons aqui vão reger o seu, o seu, o seu ambiente, o seu fazer, então você vai ter, né, essa segurança naquilo que você faz, naquilo que você fala, nas pessoas que estão ao seu redor, aquilo que você passa, transmite essa segurança, vai ter o direcionamento, né, que é o propósito, que é o objetivo, que é o ponto aonde você quer chegar, que é esse ponto B, bem definido, então você vai ter esse alvo-chefe já definido, e vão ter, né, todos os atributos que você precisa para ir em direção a ele, e com isso você vai ter a sabedoria agindo ao seu favor, e essa sabedoria e esses ingredientes todos fazendo esse, esse bem bolado aí vai te dar um poder pessoal que vai te levar ao sucesso, que vai te levar a essa concretização da realização desse bem maior e desse legado que vai ficar então em cima de tudo isso que tem a personalidade agradável, que é você saber quem você é, que é você ter essa autoestima bem trabalhada, que é você ter a sua autoconfiança, que é você governar suas emoções, né? Ter essa inteligência emocional bem trabalhada e conhecer e desenvolver em cima, né, dessa empatia, dessa coisa agradável de você, o que você vai levar, né? Então, quando você ouve essa questão, a empatia é a chave, né? Aprender a compreender o outro, né? Algumas práticas aqui, né? Dessa empatia que ele pede para você fazer com o outro, né? Que também tem um pouco a ver com as 5 linguagens do amor, né? O que a outra pessoa quer que você faça, o que ela espera de você quando está numa roda de conversa, numa roda de negociação, numa roda de evolução de negócio, numa roda de ampliação de consciência, numa roda de ensino, numa roda que você vai fazer com que a pessoa cresça, com que ela se desenvolva, né, com que ela tenha o melhor desempenho. É você ouvir, né, de alma e coração, não só apenas com o corpo. Então você está ali presente, você exercitar essa presença, né, e quando ela falar, né, você está inteiro ali, né, você está disponível, você está honrando aquilo que você está fazendo o que você está fazendo ali? Está doando o seu bem mais precioso, né? Que é o seu tempo, que é o seu foco, que é a sua atenção naquele momento, que é da onde vão surgir ali as ideias, os insights que vão surgir ali, né? Os apontamentos ali que vão te levar essa concretização da solução, da resolução daquilo que está sendo discutido, daquilo que está sendo colocado ali para que aquilo que seja feito, ele cresça, ele evolua, que ele tenha a sua escalada mais propriamente dita. E aí, Elisângela, qual o seu toque final aí para a gente ir finalizando aqui, que já passou o tempo, nossa, o papo estava tão bom aqui, e eu me empolguei aqui, ficou muita coisa para falar, mas vamos. Sim, para finalizar aqui, então, importante, desenvolva essa empatia, busque ouvir com atenção, conforme a gente comentou, né? Não tente impressionar, procure ser humilde e, se for necessário, peça desculpa sempre que precisar, porque, segundo aqui o Jacob Petri, a melhor estratégia para impressionar o
outro é procurar não causar impressão alguma. Seja você. Você não é aquilo que você fala. Você é aquilo que você, nem aquilo que você diz. Você é quem você é mesmo. Aquilo que você demonstra através dos seus comportamentos. Então, procure aí observar como está a sua personalidade. Ela está uma personalidade que é agradável às outras pessoas ou não? E aí, para finalizar, reflita. Nós temos o maior exemplo de personalidade agradável, que foi Jesus. E ele nos ensina um mandamento muito importante, que foi a base da vida dele, dos ensinamentos, que é o amor. Então, quando você busca amar ao próximo como a ti mesmo, você vai, com certeza, conseguir desenvolver uma personalidade agradável, reconhecendo que assim como você tem as suas necessidades, o outro também tem. E quando nós nos colocamos para ser contribuição, para levar luz, para poder ajudar as pessoas através de uma escuta, através de uma ação, de uma palavra, você está levando luz. Mas reconheça que assim como você precisa, o outro também precisa, muitas vezes, de uma atenção que você pode dar. E você vai conseguir dar, desenvolver essa personalidade que vai ser contribuição na vida das pessoas. Então, agradeço aí, José, a oportunidade, desejo uma abençoada semana para todos e nós esperamos de coração que tudo isso que nós conversamos aqui possa trazer reflexões para que você se observe, pense sobre os temas aqui das leis do sucesso que a gente está abordando nessa série de lives, com o intuito de que você possa crescer e evoluir, sendo luz primeiro para a sua vida e expandindo ela para a vida das pessoas. Uma abençoada semana e até a próxima live. Gratidão, Elisângela, que bom tê-la aqui nessa live, né? Maravilhosa, né? Então, para encerrar aqui, também falando sobre personalidade agradável, né? O que o manual da vida, né? O que a Bíblia nos diz, né? Fazendo referência a você ter uma personalidade agradável. Quando você falou, não, é o tom de voz, é a empatia, é aquilo que você se coloca para o outro, né? Em Efésios 4:29, ele diz aqui, edificar e trazer graça aos outros através da fala, né? A maneira como você fala, o que você fala e qual que é a intenção dessa fala. E em Provérbios 12:18 diz aqui, né? Falar com sabedoria e cuidado. Então, o provérbio já dá o que você tem que fazer, né? Falar com sabedoria e cuidado. Qual é as suas questões sábias que você vai colocar no assunto, no tema que está sendo discutido, né? O que você está usando de sabedoria para que aquilo edifique e não cause nenhum tipo de conflito. Aí, falando em conflito, vem Romanos 12:18, que vai falar buscar a paz e evitar conflitos. Então, aquela máxima, né? É melhor ter razão, né? Ou é melhor ter paz? Então, fica aí, né, os versículos para a gente refletir nessa semana aí. E, como a Lisa já falou, né? Quem nós somos é que tem que ser expressado, né? Quais são os hábitos, né, das pessoas que a gente admira, né? No caso, quais são os grandes mestres que a gente admira, que a gente deve se espelhar e tentar ver se a gente está mais ou menos de acordo com aquilo que está sendo vivido por aquela pessoa, e o que a gente está vivendo também tem a ver com os nossos relacionamentos, e se essa relação está trazendo essa paz, está trazendo esse crescimento, está trazendo esses benefícios aí, está trazendo esse desenvolvimento maior aí, em nome, né, de um progresso, em nome de um crescimento, em nome de um legado. E deixar o nosso convite aqui para a próxima live, que é o Pense com Precisão, que tem a ver, né, com o nosso nível de pensamento, tem a ver com essa questão interna também, aonde a gente vai focar. Agradecer a presença de todos aqui, uma ótima semana abençoada aí, e até o nosso próximo encontro. Gratidão a todos e fiquem todos com Deus. Amém. Tchau. Seja...